qual é o caminho, né, que a gente precisa seguir para crescer o nosso negócio usando o digital? Como eu me perguntei isso, né? Quantos anos eu passei me perguntando isso? Na verdade, tem 11 anos que eu tô nessa brincadeira. E nesse caminho já fiz de tudo, tá, gente? Já tentei produzir mais conteúdo, já tentei produzir menos conteúdo, já tentei criar estratégias iguais a das pessoas, já cansei, parei de produzir. Enfim, já fiz de tudo. E até que depois de muitos testes, eu encontrei um processo em 8 passos que não são milagrosos, que não fazem mágica, porque não existe truque, mas que de fato me levaram a um resultado concreto e efetivo. E aí, nesse vídeo, eu vou te passar quais foram esses 8 passos para que você também possa aplicar no seu negócio. O primeiro passo que eu defini aqui no meu negócio foi que eu precisava conhecer. E o que é, né, esse conhecer? Eu precisava, de fato, conhecer o meu cliente, conhecer o meu mercado de atuação e conhecer a minha marca. Porque se eu não conhecesse de maneira muito profunda esses 3 elementos que eu chamo de tríade da solidez, eu andaria muito tempo em círculos, né? Só quando eu alinhei isso que eu consegui ir para o passo 2 com mais segurança. E o passo 2, que eu entendo como central aqui dentro dessa estrutura, é criar. Criar o quê? Criar os elementos que vão comunicar, defender e organizar essa marca. Porque eu não falei para vocês que a gente define ali uma marca? Só que essa marca, ela precisa operar no mundo, né? E para ela operar no mundo, ela precisa de cores, ela precisa de significados, ela precisa de rituais, ela precisa de tom de voz, ela precisa de várias particularidades. Então a gente tem que criar tudo isso, para que depois aquilo chegue no outro. Então, beleza, conheci as bases todas, criei os elementos centrais, eu preciso passar a aprender de maneira bem correta e estratégica a comunicar. E comunicar o quê? Quando a gente pensa em gestão da nossa comunicação nas redes sociais, quando a gente pensa em conteúdo, esse conteúdo envolve contar histórias. E histórias não são sobre a gente apenas, né? Eu entendo, dentro da minha lógica de negócios e dentro da minha lógica de conteúdo, é que a gente precisa comunicar 3 tipos de história. As histórias da nossa marca, as histórias da nossa rotina de empreendedora e as histórias dos nossos produtos e serviços. Porque todo produto e todo serviço tem uma história, né? E a gente precisa saber explorar isso dentro da comunicação, porque no fim, a história não é sobre a gente, é sempre sobre o outro. Beleza, então eu aprendi, eu estruturei, eu desenvolvi as bases da minha comunicação. A partir disso, eu preciso entender como colocar essa comunicação no mundo. E é aí onde eu venho com a ideia de construir, né? Quando eu mapeei toda a minha marca e todas as histórias e comunicações possíveis para o meu negócio, eu começo a construir uma linha editorial. O que é uma linha editorial? Uma sequência de conteúdos intencionais que vão levar o meu cliente, né, que foi definido lá na hora onde eu conheci a minha persona, a uma compreensão de tudo que é o meu negócio de forma única. Então, construir uma base editorial, construir uma linha editorial, como alguns gostam de falar, é construir todas as etapas do conteúdo, né? Como ele vai operar, quais os dias, como que é o calendário único e exclusivo do seu negócio, porque cada negócio opera de um jeito. Então, a gente chega no ponto 4. Só desse ponto 4 em diante que nós estamos preparadas para levar esse conteúdo lá para o tão querido Instagram com segurança e com confiança, tá? Então, depois que a gente estruturou isso aqui tudo, chegou a hora, então, de finalmente a gente entrar no nosso ponto 5, que é o ponto de crescer. E por que que só nessa hora nós vamos crescer? Crescer é o que vocês amam, atrair seguidores. Porém, se você não tem essa base toda pronta, esses 4 pontos preliminares prontos, você vai atrair qualquer pessoa. E qualquer pessoa não é o seu cliente. Você vai atrair seguidores. Talvez algum engajamento, mas muita pouca conversão. E sim, eu sou super a favor da gente crescer a audiência. Eu conheço estratégias incríveis para isso. Desde que a gente cresça com segurança, com solidez, trazendo as pessoas certas. E as pessoas certas só vêm quando, antes de pensar em crescer, você organizou tudo o que você quer para o seu negócio, né? E se preparou para receber as pessoas certas. Então, no módulo 5, eu entendi como crescer. Afinal, se ninguém vê o meu negócio, eu não tenho como mostrar os meus diferenciais. Aprendi a crescer, as pessoas chegaram. Só que muitas vezes elas chegam e a gente continua falando sozinho. Continua com aquele tal do problema do engajamento. Então, é aí que dentro da minha metodologia, né, eu desenvolvi alguns passos para a gente consolidar. Consolidar o quê? Consolidar o nosso engajamento, consolidar o nosso relacionamento,
com aquele cliente que chegou. Por quê? Porque primeiro a gente cresce, primeiro a pessoa descobre a gente. Só que se ela só descobrir, ela não vai para a última etapa, que é a de comprar. Então ela precisa te descobrir, e aí você cresce a sua base, e ela precisa se consolidar dentro da sua base, com estratégias de narrativa envolvente, com estratégias de engajamento, com estratégias de aumento de consciência, com estratégias de criação de desejo. Tá? Isso é o que eu chamo de consolidar o cliente na sua base. Só que só de engajamento não se paga boleto no fim do mês. Então, eu entendi que eu também precisava criar umas técnicas e umas estratégias para quê? Para simplesmente convencer o meu cliente. Isso aqui é o que dentro da minha metodologia a gente encontra no módulo 7 e que você pode começar a pesquisar para aplicar. O que é convencer o seu cliente? Aplicar estratégias eficientes de venda. E nota como que dentro desse processo, se o cliente já chegou identificando com toda a sua marca, identificando com todas as histórias que você conta, identificando com tudo que você posta, porque você tem uma linha editorial muito linear. Aí ele chegou, ele engajou, ele já conquistou confiança, ele já gosta de você, ele já entende tudo que você faz. Nota que convencer é muito mais fácil. Você não precisa mentir, você não precisa enganar, você não precisa fingir, você não precisa criar promessas milagrosas. Você pode usar técnicas eficientes de vendas. E uma delas, é a técnica de condução do desejo do cliente para que ele perceba um benefício, tá? E isso tudo você pode montar, Dentro do módulo Convencer, eu tenho até um checklist que eu chamo de checklist venda todo dia, que são as estratégias que eu aplico todos os dias no meu negócio. Mas o que eu quero aqui é te mostrar que sim, você precisa dominar estratégias de venda também. Muita gente faz muitas vezes as pessoas fazem a gente achar que gerir o nosso negócio é só dominar o que a gente faz. Só que não adianta não saber ofertar. Então, você fez um bom marketing, você estruturou tudo e você precisa saber vender. E é o que a gente aprende aqui, inclusive com estratégias de tráfego pago. Porque você pode vender no orgânico dentro de todo esse relacionamento, mas você também pode usar os anúncios para vender. Porque sim, se você só atraiu as pessoas certas, possivelmente o anúncio vai te trazer bons resultados. Beleza, então entendi tudo. E depois que eu entendi isso tudo, ainda continuei errando um tempo. E foi aí que eu vim com o passo 8 dentro da minha metodologia, que é o que eu chamo de consolidar. Por quê? Eu sabia todo o caminho, mas não existe nada que funcione de um jeito igual para sempre. E aí, de repente, eu começava a identificar falhas no caminho e eu não conseguia corrigir essas falhas. E aí, eu identifiquei que eu precisava construir um processo de consolidação. E o que é consolidar? É saber verificar o que deu certo, verificar o que deu errado, definir novos passos, porque uma marca que cresce é uma marca em movimento. Então, eu coloquei dentro da minha metodologia de crescimento, e por isso que o meu negócio cresce, para alguns de forma rápida é só o que eles veem, Eu coloquei essa ideia de consolidar, porque uma marca, ela precisa de revisão, ela precisa de estar em movimento constante. E aí você só consegue fazer isso controlando. Então, esses passos você consegue desenvolver no seu negócio. Eles não são secretos, Com pesquisa, com estudo, Eu demorei 11 anos para entender, mas enfim, existe um caminho para você entender. Eu formulei tudo isso de uma maneira muito simples, para quem tem pressa, para quem não tem tempo a perder, E para quem busca mais segurança, dentro do que eu chamo de método 8C, que é a minha metodologia exclusiva de criação de estratégias de marca, conteúdo e vendas. Agora, você precisa? Claro que você precisa. Porém, eu já te dei aqui dentro desse vídeo os passos para que você comece a pesquisar. E o que eu quero é que você entenda que sem sequência não existe resultado. Que movimento sem direção é loucura. Então já anote esses 8 passos na sua agenda e comece a desenvolver cada um desses pontos no seu negócio, porque só assim ele vai crescer e só assim você vai ter os resultados que você espera. Aproveita e se inscreva no canal que todos os vídeos a gente fala de alguma maneira sobre esses 8 passos. Até lá!